Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a questão de Roma, a história de Roma, a história do Império Romano, né? Como que Roma, uma cidadezinha, um lugar tão pequeno, conseguiu naquele momento dominar o mundo na antiguidade. Como que Roma se tornou o Império Romano. É isso que nós vamos tentar hoje esclarecer, discutir aqui nessa aula. E não só isso, entender também por que Roma entrou em crise, né? Qual a causa da crise de Roma? Aliás, o Santo Agostinho, um dos grandes filósofos da Idade Média, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, né? E nesse livro, Santo Agostinho ele tenta discutir por que Roma caiu, né? Ele não consegue entender por que Roma deixou de ser Roma. E é isso que nós vamos também hoje discutir aqui com vocês. Beleza, meus amigos? Então, Roma Antiga, ali na Península Itálica, pode perguntar, professor, o que é península? Península é quando você tem um pedaço de terra, né? Em volta desse pedaço de terra, imagina que seja meu braço, esse pedaço de terra, em volta dele você tem água, né? Então, isso é uma península. É uma parte de terra presa ao continente, mas que em volta, né, do seu país, da Itália, né, aquele desenho da bota, você tem água, né? Mas ao mesmo tempo esse braço de terra está preso ao continente. E a Itália toda ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Então ela é localizada nessa região ao sul aí do continente europeu. Meus amigos, uma outra coisa importante é a fertilidade do solo italiano. Essa fertilidade, claro, ela levou aí Roma a cultivar cevada, uva, castanha, amora, centeio, tâmara, oliva, romã, né? E Roma também, além da agricultura, desenvolveu o pastoreiro. Aí você vai perguntar, pessoal, mas que povos que originaram o povo romano, né? O povo italiano? Primeiro os cartaginenses, depois ali os etruscos e os gauleses. Então a mistura desse povo, né, desses povos todo da antiguidade, você tem então a formação do povo romano, beleza? A história de Roma, pessoal, ela é dividida em três fases. Você tem a primeira fase, que é a monarquia, a segunda fase, que é a república, e a terceira fase, que talvez a mais conhecida, a do Império Romano. Na primeira fase, pessoal, da monarquia romana, ela se estende de 753 a 509 anos antes da vinda de Cristo. Então, você tinha um rei, e esse rei, na época, ele era eleito e vitalício. Vou explicar como é que era a eleição dele. Ele exercia também uma função religiosa, uma função jurídica. E ao lado de autoridades, né, autoridade do rei, estava o Senado e a Assembleia Curiata. É assim que era chamada a Assembleia na época, Assembleia Curiata. Meus amigos, o Senado consistia num órgão consultivo que assessorava o rei e aprovava e vetava as leis. Quem é que fazia a lei? A chamada Assembleia Curiata. Então a Assembleia Curiata, ela promovia a eleição, no caso do rei, né? Ela que se preocupava, por exemplo, com declaração de guerra, com acordos de paz, e também a Assembleia Curiata, ela redigia as leis. No período da monarquia, Roma teve 7 reis. Roma teve 7 reis. E o último monarca foi um monarca etrusco, né? Ele foi deposto em 509 por um golpe promovido pelo Senado. E então iniciava o período da República. Mas ainda na monarquia, pessoal, como é que era a sociedade romana? Você tinha os patrícios, os plebeus e os clientes. E mais depois você vai ter também os escravos em Roma. Mas os patrícios, pessoal, era aquela classe dominante, que tinha poder político, que tinha poder econômico, que tinha terras férteis, donos de muitos territórios. Os plebeus era aquela palavra, quando você fala plebe é povo, né? Então os plebeus era a grande maioria da população.
a grande esmagadora população oprimida em Roma. E você tinha os clientes, que era a classe intermediária, né, que prestava serviço para os patrícios. Em troca disso, eles ganhavam o quê? Proteção naquele momento. Então, o último rei etrusco foi deposto pelo Senado e o Senado assume o poder. Aí começava então a República Romana. Então, a segunda fase da história de Roma, que vai de 509 até 27, depois até 27 antes de Cristo. Veja bem, quando Cristo nasce, Roma já vivia o chamado Império Romano, o alto do Império Romano, o máximo do Império Romano, né? E depois você vai ter o Baixo Império, que é a crise. Então, na República, gente, o poder político em Roma... Oi? O Gustavo pediu para você falar sobre os clientes de novo, que ele não entendeu. Tá bom, vamos lá. Então você tem patrícios, plebeus e os clientes. Os clientes era aquela classe intermediária, ok? A classe intermediária, que é a chamada classe média. Essa classe prestava serviços aos patrícios. E em troca disso, eles ganhavam proteção militar. Tá joia? Geralmente eram comerciantes e prestadores de serviço aos patrícios. Ok? Vamos lá. Na República Romana, pessoal, o poder em Roma passou a ser exercido por 2 cônsules. Então, veja bem, na República, 2 pessoas governavam. Essas pessoas, elas tinham função política, função militar e função jurídica, tá bom? E nessa época, a Assembleia Curiata, ela foi substituída pela Assembleia Centuriata. Vou repetir. A Assembleia Curiata foi substituída pela Assembleia Centuriata. O que é Centuriata, professor? Cada centúria correspondia a uma fileira de 100 soldados. Então, tinha direito a um voto. Então, por exemplo, se eu tinha 3 centúrias, eu tinha 300 soldados, e eu fosse um patrício, eu teria direito a 3 votos. Então, cada 100 soldados correspondia a um voto. Então, era uma assembleia também formada por patrícios, e quanto mais soldados esse patrício tinha, mais direito de voto ele tinha. A votação das leis, né, essa assembleia centuriata, ela votava as leis e ela decidia também sobre a guerra e sobre a paz, se Roma iria ou não à guerra. Durante a República, pessoal, o Senado de Roma teve um período de muita importância. Sem dúvida nenhuma, era a instituição mais importante do poder romano no período da República. As principais funções do Senado estava em elaborar as leis de Roma, né? Então, o Senado era composto por 300 cidadãos de origem patrícia, aquela classe mais nobre que eu disse. E no período de guerras ou de crise política, o Senado elegia um ditador para governar. Então, o Senado punha um ditador até passar aquele período de crise, aquele período de guerra, e aí então o poder era devolvido ao Senado. Professor, teve muito problema entre patrício e plebeu durante a República? Teve sim. Teve uma vez que os plebeus eles foram para uma guerra e eles venceram a guerra, tomaram aquela região, uma região bonita, e eles chegaram e disseram o seguinte: nós não vamos voltar para Roma, não. Em Roma nós somos muito explorados, a gente vai ficar nessa terra que a gente tomou e a gente vai, a partir daqui, fundar uma nova cidade, depois um novo país. E claro, e eles ameaçaram ali fundar naquele território uma nova cidade. Isso deixou os plebeus com muito medo, porque precisava da plebe tanto para coletar impostos, como para trabalhar, como também para a guerra. Eles participavam da guerra também. Então, pressionado, os patrícios, como foram pressionados, aceitaram criar o chamado
tribunato da plebe. Criaram o tribunato da plebe. O que é isso? Eles estavam dando aos plebeus o direito de participar da política, né? Então, o tribunato da plebe. O tribunato da plebe, inclusive, podia vetar as leis do Senado contra os interesses da plebe. Se tivesse alguma lei lá que prejudicasse os plebeus, o tribunato da plebe poderia cancelar aquela lei. E, a partir de então, eles começaram a adquirir igualdade jurídica. Olha que interessante. E tem algumas leis que favoreceram os plebeus. Prestem bastante atenção nessas leis agora. A primeira lei que favoreceu os plebeus é a Lei Canuleia. A Lei Canuleia, ela é de 445 anos antes de Cristo. E ela trouxe o quê? A igualdade civil. Ela, a partir daquele momento, ela permitiu o casamento entre patrício e plebeu. Então vou repetir. A Lei Canuleia, ela permite o casamento entre patrícios e plebeus. Antes esse casamento era proibido. Patrício só casava com patrício, plebeu só casava com plebeu. Não parou por aí. A plebe teve outros avanços, outras coisas importantes. Por exemplo, os plebeus adquiriam igualdade política com a Lei Licínia. Então dava aos plebeus igualdade política. Eles conquistaram também igualdade religiosa, por exemplo, fazer parte da igreja. E essa lei de igualdade religiosa, ela foi conquistada em 300 anos antes de Cristo. Meus amigos, outra conquista da plebe, a extinção da escravidão por dívida. Antigamente tinha duas maneiras de uma pessoa se tornar escravo na antiguidade, no Império Romano. Como que era? Ou a pessoa era escrava, uma escravidão por dívida, que ela contraiu uma dívida, né? E ela não conseguia pagar e virava escravo, ou então quando ela era prisioneira de guerra. Meus amigos, é muito importante entender isso. E os plebeus naquela época conseguiram o seguinte, acabar com a escravidão por dívida. Ou seja, se eles contraíssem uma dívida, eles não poderiam mais se tornar escravos no Império Romano. Uma coisa que todo mundo, às vezes, acha que é no Império Romano. O período que Roma começou a se expandir, começou a dominar, começou a conquistar povos, não foi no Império Romano. Foi ainda no período da República, a chamada expansão ou expansionismo de Roma. Como é que se deu isso, professor? Foi, na verdade, um projeto expansionista. E aí você tem as chamadas guerras púnicas. E essas guerras púnicas foi contra Cartago. Cartago era uma região que ficava no norte da África e Cartago dominava o comércio marítimo em todo o mar Mediterrâneo. Meus amigos, dominar Cartago naquele momento, essa região do norte da África, era você dominar todas as rotas de comércio via mar Mediterrâneo. Era importantíssimo vencer Cartago. Então você tem a Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica e a Terceira Guerra Púnica. Né? Cartago vai ser obrigada a pagar a indenização aos romanos, ceder frota que eles tinham, né? Frotas e regiões espanholas, né, que Cartago dominava, tudo isso passou a ser do Império Romano. Então, na Terceira Guerra Púnica, que aconteceu entre 149 e 146 a.C., Roma finalizou uma completa destruição sobre Cartago. Roma conquistou militarmente ainda depois, conquistou a Grécia, conquistou a Macedônia, né? A Macedônia que havia conquistado a Grécia antes, a Síria e conquistou também, meus amigos, o Egito, conquistando tudo em volta do mar Mediterrâneo. Tanto é que os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, porque Roma dominou militarmente tudo que o mundo conhecia naquela época como o mundo, né? Várias partes do planeta nem eram conhecidas, mas tudo em volta do Mediterrâneo passou então a ser dominado pelo Império Romano. Meus amigos, o resultado desse processo expansionista teve um resultado bom e um resultado ruim. O resultado bom é o despojo de guerra,
porque cada guerra que Roma vencia, Roma levava as riquezas desses povos conquistados para Roma, e Roma foi enriquecendo, enriquecendo. Roma também levava aquela população que perdia a guerra, levava aquela população como escravo para dentro do Império Romano. E meus amigos, e a população de escravos também cresceu muito dentro do Império Romano. Né? Muitos prisioneiros de guerras, muitos escravos que agora trabalhavam gratuitamente nas obras públicas. E com isso, trabalhavam também no campo. Com isso gerou desempregados no campo, e esses desempregados vieram para a cidade. E começou a se formar na cidade, isso foi negativo, claro, um contingente muito grande de desempregados, de pessoas sem emprego, porque os escravos, a expansão romana deu início ao domínio no Mar Mediterrâneo, exatamente, conquistando todo o Mar Mediterrâneo. Estou vendo a participação ali, né? Muito bem. E meus amigos, tinha tanto escravo em Roma, tanto escravo, que teve até uma revolta de escravo. Teve uma chamada revolta de Espartaco. Espartaco era um escravo romano que em 71 a.C. ele liderou uma revolta contra Roma. Ele chegou a comandar um exército, só para vocês terem uma ideia, de 100 mil pessoas contra Roma. Mas Espartaco acabou sendo derrotado por Marco Licínio Graco, né, Crasso, morrendo no combate no sul da Península Itálica. Então, ele tentou, mas ele acabou sendo derrotado. Para conter essa onda de desempregados em Roma, meus amigos, Roma criou uma política chamada política do pão e circo. Roma fazia o quê? Roma dava alimento para as pessoas e dava diversão. Levava as pessoas, os desocupados, para as arenas. É aí que ficou famoso o Coliseu de Roma, a luta dos gladiadores. Aliás, foi até filmado, né? Tem um filme com esse nome, O Gladiador. Recomendo vocês a verem o filme, porque é um filmaço histórico, um filme que tem... Já viu, né, Rafael? Maravilha, o Rafael colocou aí, ó. Rafael Soares, é muito bom mesmo. É um filme mais antigo, mas é um filme de grande quantidade, né, de grande qualidade e também coerência histórica. Ele é feito dentro da história. Então vale a pena ver O Gladiador, tá bom? Gente, você tem os irmãos Graco, né? Tibério Graco e Caio Graco. Meus amigos, esses dois tentaram melhorar a vida dos plebeus, das pessoas mais pobres, né? Tibério foi assassinado em um comício. E o Caio Graco deu continuidade às ideias de Tibério Graco, e eles queriam ali ajudar a população. O Caio Graco chegou a fazer a chamada Lei Frumental. Essa Lei Frumental foi muito importante para a plebe, porque o Estado começou a vender trigo e cereais para a população, a plebe romana, a preço subsidiado. Ou seja, o Estado começou a pagar uma parte do trigo, uma parte dos cereais, para que a população pudesse, gente, alimentar de maneira mais saudável. Com o trigo você faz pão, né? Faz uma série de coisas, faz bolo, e a população então pôde ter uma alimentação mais saudável, graças aí aos irmãos que faziam leis em Roma, né? Tibério Graco, Caio Graco, que acabaram, né, perdendo as suas vidas por defenderem o povo. E a crise da República, pessoal? Como é que se foi isso? No final da República começou a se formar os chamados triunviratos. Então você tem o primeiro triunvirato, que era governado por 3 pessoas, depois você teve o segundo triunvirato, e Otávio põe fim ao segundo triunvirato. Ele era um dos 3 que governava, né? E nesse momento ele impõe que ele passaria a governar sozinho. Então a gente entra na terceira fase da história de Roma, que é o Império Romano. Meus amigos, Otávio deu início então à passagem do regime de república para o regime de império. E Roma, no período do império, é dividida em duas partes. Você tem o chamado Alto Império, que fala do apogeu de Roma, momento maior que Roma viveu na história, e esse apogeu ele vai do século I até o século III depois de Cristo. E você tem o Baixo Império, marcado aí pelo declínio, pela crise do Império Romano. E esse declínio vai do século IV até o século V
depois de Cristo. O Alto Império, então, pessoal, que vai de 27 antes de Cristo a 236 depois de Cristo. É durante o Alto Império que Jesus Cristo nasce. Veja bem, Cristo, quando ele foi preso pelo Império Romano, crucificado, o Império Romano vivia o seu máximo, o seu momento maior. Né? Não tinha império no mundo maior que o Império Romano. Desafiar Roma era uma loucura. Pensa bem. Né? Roma continuou durante o Império Romano com a política do pão e circo, para conter aquela massa de pessoas que não tinham nada o que fazer em Roma, já que Roma ainda tinha muitos escravos nessa época. Durante seu governo, durante o governo do Império Romano, Roma testemunhou um notável progresso artístico e cultural. Esse notável progresso tem nome, gente. Pax Romana. Não é Pax com X, né? Pax Romana. O que foi Pax Romana? Foi um período em que Roma, no início do Império Romano, conheceu um grande período de paz. Roma parou as invasões, Roma tinha muita riqueza acumulada, muitos escravos, então ele teve um período de paz. Depois um crescimento econômico muito grande, né? Roma tinha muitas riquezas dos outros povos, ou seja, um período de prosperidade. E esse período de muita prosperidade e de muita paz ficou conhecido na história como a Pax Romana, né? E isso faz parte do Alto Império. Já no Baixo Império, a gente está falando, claro, da crise do Império Romano, e para a gente levantar aqui as principais causas da crise do Império Romano, primeiro a gente tem que falar do tamanho de Roma. Veja Roma. Roma tinha as terras que ia do Ocidente até o Oriente. Tudo em volta do mar Mediterrâneo pertencia a Roma. Você imagina você colocar soldados para controlar todas as fronteiras do Império Romano. Isso não era possível, o custo disso era muito alto. Não havia homem suficiente para guardar todas as fronteiras do Império Romano. E tinha, por exemplo, soldados lá no Oriente que estavam defendendo um imperador aqui no Ocidente que ele nem conhecia. Por que ele arriscaria a vida, daria sua vida por um imperador que ele nem sabia o nome, que ele nunca tinha visto na história? Então, meus amigos, as fronteiras do Império Romano, as gigantes fronteiras do Império Romano, foram um grande problema para Roma. Né? Cuidar de um país tão grande era muito complicado. Por isso começou a haver o quê? As invasões bárbaras. Hunos, godos, visigodos, ostrogodos, né? Germanos, povos bárbaros de todos os tipos começaram então a entrar no Império Romano. Os chamados povos germânicos, claro, Rafael, muito bem. E para evitar esse desabastecimento, a falta de produção por causa das invasões bárbaras, o Império Romano começou a substituir o trabalho escravo naquela época pelo sistema de colonato. O que é o sistema de colonato? Você pegava o escravo, fazia ele virar um servo, ou seja, um trabalhador livre. É claro que ele tinha que pagar impostos, né? Ele pagava com parte de produtos, e em troca disso também, aquele servo, que antes era um escravo, agora é um colono, que ele recebia terras para cultivar, ele recebia proteção militar. Ele recebia proteção contra as invasões bárbaras. Meus amigos, no governo de Constantino, que foi em 306 até 337 depois de Cristo, foi estabelecida o Edito de Milão. O Edito de Milão, ele estabelecia naquele momento em Roma a liberdade religiosa para os cristãos. Foi muito importante o Edito de Milão, porque Roma, no primeiro momento, foi copiar os gregos. Roma era politeísta, acreditava em vários deuses, e os cristãos, que eram monoteístas, não podiam adorar em Roma. E a partir desse momento, dessa data, os cristãos, então, pelo Edito de Milão, tinham liberdade religiosa. Né? Os cristãos agora poderiam adorar e praticar a sua fé. Tanto é que o cristianismo dentro de Roma vai crescer muito e vai atingir toda a massa popular naquele momento. E no governo do imperador Teodósio, em 378 a.C., o cristianismo foi transformado no ano de 380 depois de Cristo em religião oficial
do Estado. Então, eu repito, Teodósio pegou o cristianismo e fez o cristianismo ser a principal religião do Império Romano, né? Isso foi em 380 anos depois da morte de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Quer dizer, Cristo morreu em 33 e 370 anos depois, praticamente, né? 380, não, tira 30 anos aqui, 350 anos depois, mais ou menos, depois da morte de Cristo, a Igreja Católica virava a principal religião do Império Romano. Por que o imperador fez isso? Porque ele queria prolongar a vida do Império Romano. Ele viu que as classes mais pobres, elas eram a favor do cristianismo. E quando ele trazia o cristianismo para dentro do Estado, ele ganhava o apoio das massas populares. Portanto, ele aumentava naquele momento a vida, não é? Prolongava a vida do Império Romano. Meus amigos, o Império Romano do Ocidente, ele caiu por causa das invasões bárbaras no século V depois de Cristo. Invadido e dominado pelos povos bárbaros, principalmente os da região germânica. E aí cai o grande Império Romano, que Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, não consegue entender. Por que o império daquele tamanho, com toda a riqueza, com todo o poder, vai ser sucumbido, né, às invasões bárbaras a partir do século III, desencadeando a crise total do Império de Roma no século V. Tanto é que a capital de Roma foi mudada para Constantinopla, na parte oriental, para que o imperador ficasse protegido das invasões bárbaras naquele momento. Nós vimos que a cultura em Roma, gente, foi muito importante também. Vimos da economia, né? Falamos lá no início da economia, da produção, né, da agricultura. Vimos também que Roma praticava a criação de animais, vivia do comércio marítimo. E a cultura em Roma sempre foi muito importante. No primeiro momento, essa cultura influenciada aí, né, pelos gregos, uma cultura politeísta, religiosa, mas depois com o cristianismo ela se torna monoteísta. O cristianismo acabou se propagando com extrema rapidez, né, sobre o domínio romano, e acabou depois Roma caindo diante dos bárbaros, mas como monoteísta. A área de conhecimento notável, né, que nós atribuímos ao romano está relacionada, gente, ao direito. Em relação ao direito, a Roma evoluiu muito, 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 muito. Você tem todo o conhecimento grego que nós vimos da Grécia Antiga, os romanos também usaram, mas aonde Roma consegue deslanchar, fazer diferente dos outros povos, e isso influencia diretamente no nosso direito. Aliás, quem for fazer direito aí no futuro, nessa sala aqui, eu creio que teremos alguns advogados aí, né? Se Deus quiser, juízes, e vocês vão ver uma coisa interessante. Promotores, né? Vocês vão ver que vão estudar o direito romano, porque a base do nosso direito é o direito romano. Então vocês vão estudar isso na faculdade, com certeza absoluta, né? E na arquitetura também, os romanos criaram o recurso do arco, né? Se você, por exemplo, olhar a construção do Coliseu, você vai ver que o Coliseu ele é cheio de janelinhas e todas as janelinhas têm arco nela, né? Por quê? O arco é uma invenção romana. A pilastra, né, aquela coluna, é uma invenção dos gregos. Agora, o arco é uma invenção romana. Então, você fazia uma porta, fazia ela com arco, né? E isso é uma invenção dos romanos para a nossa história, para a nossa vida. Ok, pessoal? Então, hoje nós vimos aí a história do Império Romano.